Então, boa tarde, pessoal. Já estamos aqui com nossa gravação autorizada por todos. Mais um encontro do nosso grupo de estudos circenses do Teatro Universitário, UFMG. Nós já estamos no módulo 2 com o encontro 4 com o Daniel. E o Daniel de Carvalho Lopes é doutor pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Artes Estadual Paulista Júlio de Mesquita, graduado em licenciatura pela Faculdade de Educação Física da Universidade Para você Estadual de está falhando Campinas. também ou é só o meu? Está falhando muito. Tem hora que eu não consigo entender. Para mim está falhando um pouquinho também. Então, peraí que eu vou pôr o fonezinho de ouvido, porque várias vezes o fone ajuda. É que às vezes não completa a frase, não dá para entender. Ficou melhor assim? Ou será que é uma coisa de conexão? Melhorou? Não, agora está melhor. Agora então tá. Vamos ver. Então vamos. Se continuar, Maria Clara, sugiro que você desligue a câmera um pouquinho para você falar. Então tá. Porque às vezes fica lento, né, por causa do vídeo. Tá, mas tá bom. Eu vou tirar esse WhatsApp daqui, que ele está fazendo muito barulho também. Então, vamos lá. Continuar a apresentação do Daniel. Voltar para a cola, né, gente? Onde é que estava a minha cola? Tá aqui. Então, o Daniel de Carvalho Lopes, pela USP, mestre pela Unesp, graduado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, integrante desde 2006 do grupo de pesquisa em Circos FEF, Unicamp, CNPq, e também grupo de estudos e pesquisas em gesto, expressão e educação da USP, do portal da diversidade circense, Circonteúdo. Adorei a diversidade circense. E o tema de hoje, os circenses e seus saberes sobre o corpo, suas artes, sua educação, encontros e desencontros históricos entre circo e ginástica. E esse grupo de estudos está registrado no Sistema de Informação da Extensão, o CIEX, sob o número 204207. Ele é coordenado por mim, Maria Clara Lemos dos Santos, e pela bolsista Luana Coelho Gomes. Faltou o sobrenome da Luana, mas está tudo bem. Bem-vindo, Daniel. Vou passar para você agora o anfitrião, tá bom? Porque aí você fica dominando aí a questão das imagens. Perfeito. Obrigado, Maria Clara. Tá, mas eu tenho que te achar aqui, peraí. Passa o caminho das pedras para mim aí, desse negócio doido aí. Perdi? Achei. Tá. E aí, Daniel, você fica à vontade como você vai apresentar, tá? Se você vai falar tudo, se você fala e a gente entra, e é do jeito que você preferir, a metodologia que você escolher, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. E eu já virei anfitrião? Ah, já? Sim, já virou anfitrião. Ah, que beleza. Aí você sabe então... o compartilhamento de tela aí, nesse verdinho, né? Você sabe como é que é, né? Sim, sim. Tá. Logo, então, eu disparo o compartilhamento de tela. Eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente esse convite, a oportunidade de estar junto de vocês. Para mim é uma honra muito grande, uma satisfação poder partilhar um pouco do que eu venho estudando com vocês. Portanto, agradeço muito, agradeço a Mina por ter me convidado e por toda a nossa trajetória junto de amizade e produção nas artes circenses. E conforme a proposta, eu trago para vocês parte, né, da minha pesquisa de doutorado, que, como a Maria Clara citou, leva o título de Os Circenses e seus saberes sobre o corpo, sua arte e sua educação. Encontros e desencontros históricos entre circo e ginástica. Então,
Com essa pesquisa, eu tive o objetivo, obviamente, de estudar os entrelaçamentos históricos entre o circo e ginástica, como o próprio nome diz, né, o próprio título da pesquisa diz, e com foco de compreender como e por quais razões circo e ginástica se estruturaram como áreas que se influenciaram e se misturaram no Brasil no século XIX e no começo do século XX. Essa é a questão que moveu esse trabalho. E um dos focos, para além de compreender de que maneira circo e ginástica se misturou no século XIX, foi evidenciar os saberes dos circenses no que tange o corpo, a produção do espetáculo e seus processos de formação, né, dentro do próprio circo. E a ideia aqui é trazer alguns exemplos que ilustram e que nos ajudam a debater essas misturas, esses entrelaçamentos históricos entre circo e ginástica, né, nesse período da pesquisa, que acho que vai ajudar a gente a compreender como esses campos se estruturaram e principalmente se entrelaçaram, né? Acho que vale uma consideração prévia de que eu estou entendendo ginástica no século XIX, no começo do século XX, como uma profusão de várias práticas corporais que recebiam essa denominação de ginástica. Portanto, a ginástica estava nos circos, estava nas escolas, estava sendo realizada pelos clubes ginásticos. E, obviamente, com intencionalidades diferentes, mas também intencionalidades, propostas e práticas muito similares, né? Contudo, se estruturou de forma muito clara, muito evidente nesse período, uma proposta de ginástica, de educação do corpo, pautada por um viés cientificista, higienista, que, obviamente, combatia as práticas corporais circenses. Essa ginástica de cunho racional, higienista, cientificista, ela é defendida por pedagogos, jornalistas, políticos do período. E alegavam que o circo era um espaço onde não existia uma educação do corpo, não havia processos de formação, que o corpo era usado de uma forma irracional, sem utilidade, né? No entanto, os circenses disputaram no campo das ginásticas, produziram seus saberes, suas práticas corporais e influenciaram muito esse campo dessa tal ginástica racionalizada, higienista do período, né? O texto que eu deixei como indicação, acho que traz mais ou menos essa ideia dessa composição da ginástica, né? O texto a respeito do Zeca Floriano. Então, eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo alguns exemplos e alguns dos temas que eu discuti na pesquisa, para, portanto, a gente ter uma noção tanto do que eu realizei, como de como se processava essas misturas no século XIX e começo do século XX, né, entre circo e ginástica. E aí eu agora compartilho a tela aqui. Nossa Senhora. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tá dando certo? Legal. Então, maravilha. Espero não me perder muito aqui, porque quando eu coloco o compartilhamento de tela, eu não consigo mais ver vocês. Aí eu fico meio deslocado, mas vamos lá. Para discutir, então, essa mistura entre circo e ginástica no século XIX, um dos exemplos que eu trago é o do Bartolomeu Corrêa da Silva, que foi um sujeito que se formou no campo dessa ginástica racional institucionalizada na Europa e que no Brasil atuou como um dos mais importantes, mais potentes artistas e empresários circenses no Rio de Janeiro, né, a partir da segunda metade do século XIX. O Bartolomeu, portanto, vem do campo da ginástica e se torna um artista circense. Ele funda um circo estável no Rio de Janeiro, chamado Circo Olímpico da Rua da Guarda Velha, um circo de alvenaria que fica em plena atividade por mais de 60 anos, recebendo tanto espetáculos da sua companhia ginástica, como também de vários outros circos e várias outras produções teatrais do período. Aqui a gente tem uma imagem do Bartolomeu, né, e uma das propagandas do Circo Olímpico da Guarda Velha. Como então uma potente
companhia ginástica, com seu próprio circo estável no Rio de Janeiro, a gente já tem uma perspectiva interessante de análise, que é o do quanto o circo foi um precursor de difusão de modelos e informações sobre a ginástica. Essa ginástica realizada nos circos, né? Ginástica essa, vamos chamar por hora, bem entre aspas, de uma ginástica circense, que compreendia diferentes práticas corporais, seja os exercícios de trapézio, acrobacia de solo, exercícios de equilíbrio, né? Mesmo a ginástica dentro do circo, ela não existia uma definição do que é ginástica. As várias práticas corporais dos circenses eram denominadas de ginástica. Até, por exemplo, ascensão de balão. Um artista que se subia num balão, voava com o balão, descia do cesto, se pendurava no cesto desse balão num trapézio e realizava a sua ginástica aérea. Portanto, no circo, a terminologia ginástica, não só no circo, né, mas no circo também a ginástica ela compreendia uma série de práticas corporais, né? Então, acho que o Bartolomeu é um exemplo que eu trago já para mostrar essas misturas, né? Um outro exemplo interessante é o do Circo Chiarini, uma companhia que teve no Brasil de 1869 a 1877 e que nas suas propagandas divulgavam vinhetas que deixavam muito clara a disputa com o campo da ginástica, dessa ginástica racional institucionalizada. Essas vinhetas diziam assim, no meio das propagandas, de que o espetáculo era uma completa exposição de educação física, uma palestra de agilidade, equilíbrio e força, que os artistas da companhia, as crianças artistas, eram os verdadeiros portentos na arte de educação física. E também algumas das vinhetas diziam que o circo era a verdadeira escola de educação física. Portanto, se nesse período a gente tem pedagogos, políticos, jornalistas, militares, combatendo as representações ginásticas dos circenses, por um lado a gente tem os circenses produzindo muito conhecimento sobre o corpo nos seus espetáculos e debatendo diretamente com essa perspectiva da ginástica racional cientificista, não só por meio dos seus espetáculos, mas por meio das suas propagandas e das suas várias realizações. Aqui na imagem a gente vê o Giuseppe Chiarini, o diretor do circo, um artista equestre, e um pouco das práticas exibidas no circo que levavam esse nome de ginástica, sejam elas práticas de acrobacia mão a mão ou os números equestres, todos eles dentro de uma denominação de ginástica, né? Uma ginástica equestre, no caso dos números de volteio a cavalo. Um outro ponto interessante a ser apresentado é o da companhia equestre italiana do Luigi Guglielmi, um circo que esteve no Rio de Janeiro em 1847, 1849, e que ofereceu aulas de ginástica dentro do próprio circo para a sociedade civil no período, e aulas de equitação também. Tudo indica que tanto para homens quanto para mulheres. Então a gente tem um exemplo dos circenses se assumindo como mestres de ginástica no período, ou seja, com uma clara produção de conhecimento sobre o corpo, né, em pleno século XIX. E, por fim, acho que um outro exemplo dessas misturas, né, por meio das produções circenses diretamente, é o do Circo Casale, que no ano de 1875 realizava seus espetáculos e dedicava esses espetáculos a todos os ginastas dos clubes ginásticos fluminenses. Portanto, eles muito antenados às instituições que praticavam, ensinavam ginástica e dialogando diretamente com elas, ou seja, oferecendo, dedicando seus espetáculos ginásticos a esses ginastas, a essas outras instituições, né? Esses exemplos mostram um conceito que a Mina desenvolve e eu desenvolvo junto com ela, que é o da contemporaneidade da linguagem circense. Ou seja, o quanto os circenses estavam extremamente ligados, antenados, dialogando, incorporando elementos sociais, políticos, estéticos, culturais do período. Seja no século XIX, seja no século XX, seja no Brasil, seja em outros países. O tempo todo, por meio da contemporaneidade, dialogando e incorporando os mais diversos elementos sociais. E a ginástica, obviamente, não fugiu à regra. Não só incorporaram, como disputaram no campo do conhecimento da produção sobre o corpo, né? Nesse período, por meio desses exemplos que eu trago.
Um outro caso interessante para a gente debater, que é bem revelador, é que se as misturas se deram por meio desses exemplos que eu dei, das produções dos espetáculos, das propagandas, dos circenses dando aula de ginástica dentro do próprio circo, ela também se deu diretamente com os circenses dentro das instituições de ensino da ginástica dita racional, higienista, ginástica essa, que no seu discurso combatia, era avessa às práticas circenses. Por isso eu trago aqui o Vicente Casale, um circense da família Casale, obviamente, uma família que tem uma trajetória muito extensa no campo das artes circenses, desde o século XVIII, e que esteve com seu circo no Brasil na década de 1870. O Vicente Casale era um artista do circo, trapezista, saltador, equestre, malabarista, um multiartista circense, como todos os artistas, no período principalmente, e que, mesmo atuando nos espetáculos, ou ainda atuando nos seus espetáculos do Circo Casale, ele se tornou um dos mais ativos professores de ginástica no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Ele foi professor de ginástica, natação, jogos militares e esgrima tanto em colégios secundaristas, como o Colégio Pedro II, o Colégio Abílio, importantes colégios no período, como também em diversos clubes ginásticos, Congresso Ginástico Português, a Sociedade Francesa de Ginástica, espaços esses que tinham como ideal essa perspectiva de uma ginástica dita racional, né? Portanto, avessa ao circo. Então, a gente tem um circense nas aulas de ginástica. Ele, com toda a sua formação dentro do circo, e obviamente no mundo, mas uma formação corporal pautada nos processos de socialização, formação e aprendizagem dentro do circo, como a Mina trabalha, mas atuando também dentro do ensino da ginástica nessas instituições. O Vicente Casale, ele atuou, portanto, em mais de 20 instituições públicas e privadas no Rio de Janeiro, foi membro do Conselho de Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal do Rio de Janeiro, para a portaria justamente de ginástica, exercícios militares e esgrima, junto com um outro importante professor, mestre de ginástica na época, como era denominados, né, o Arthur Higgins. E, além disso, ele, enquanto professor de ginástica no Colégio Pedro II, importante colégio do período, ele chegou a propor um programa de ensino de ginástica dentro do Colégio Pedro II, e em contraposição ao programa de ginástica do Arthur Higgins, que também era o outro mestre, né, dentro da instituição. Então, por meio do Vicente Casale, a gente consegue analisar, discutir vários desses entrelaçamentos entre circo e ginástica, e os circenses como detentores de saberes sobre o corpo, pautados principalmente na sua formação dentro do circo, né? Acho que evidentemente a gente tem logo de cara um circense, então, nesse campo da ginástica, nas escolas e clubes, mas é interessante observar, e essa imagem nos traz isso, que os aparelhos de ginástica, os aparelhos usados nos ginásios dessas escolas e dos clubes ginásticos eram exatamente os mesmos dos espetáculos circenses. Como a gente pode ver aqui, a gente tem trapézios, escadas de equilíbrio, cordas. Além disso, o nome dado aos exercícios realizados nesses espaços, nessas instituições, era o mesmo nome dado aos números circenses. A escada perigosa, o voo do Niágara, o equilíbrio sobre a corda, a tesa. Portanto, o nome e os aparelhos eram idênticos. E, obviamente, a gente tem aqui, nesse caso da imagem, uma turma de ginástica do Colégio Abílio, a turma de ginástica do Vicente Casale, né? Então, um terceiro elemento que é um circense dando aula dessa tal ginástica racional, de cunho higienista e cientificista no período, né? Provavelmente o Vicente, a título de curiosidade, é esse camarada aqui na imagem, por ser o mais velho, aparentemente, nessa turma. Então, a gente, por meio dessa extensa trajetória do Casale como mestre de ginástica, a gente percebe uma evidente fusão, mistura entre circo e ginástica no período. Daniel, posso te interromper só um pouquinho, Maria Clara? Só em cima dessa imagem... Claro, fique à vontade. Em cima dessa imagem é isso mesmo, não existe nenhuma mulher, é uma coisa destinada aos homens, é isso?
nessa imagem, parece que é uma turma masculina de ginástica, no Colégio Pedro II, no Colégio Abílio. Mas, no período, existia a ginástica já para as mulheres também, né? Na segunda metade do século XIX, existiam aulas de ginástica para as mulheres. O Fernando de Azevedo, pedagogo, um dos pioneiros do movimento da Escola Nova, um dos grandes pensadores da educação física, no final do século XIX, começo do século XX, elaborou alguns tratados sobre a formação da ginástica para mulheres no período. E, curiosamente, ele foi um dos grandes combatentes da influência do circo na ginástica, né? Mas, nesse caso específico aqui do Colégio Abílio, é uma aula só para meninos, né? Não, é porque, principalmente em relação essa coisa, né? Até o próprio Tratado da Ginástica para as Mulheres também tinha essa coisa ainda, por ser higienista, cientificista, né? O lugar da mulher era o da reprodução, então o lugar dela na ginástica era para ter um corpo saudável para gerir, né? Para gerar, para ser mãe. Então, por isso que aí me vem a história, será que nas escolas ensinava-se circo para as mulheres? Essa é a minha pergunta, entende? Circo era uma coisa bem-vinda para as mulheres que iam gerar filhos, né? Então, por isso que eu pergunto isso. Não, na realidade, o discurso dessa ginástica ensinada nos colégios, tanto para meninos quanto para meninas, conforme a gente pesquisou, era extremamente avesso à influência da ginástica. Por mais que, na prática, a gente evidentemente vê os circenses dando aula, os aparelhos idênticos, os nomes dos exercícios iguais, e vê ainda um outro elemento interessante de ser apresentado, que esses defensores dessa ginástica racional criticavam justamente o efeito espetacular do circo e diziam que a ginástica que eles ensinavam não tinha nada de espetáculo, não era espetacularizado, ela tinha um fim utilitarista, né? No entanto, não só o Vicente Casale, como os vários mestres de ginástica no período, realizavam exibições com as suas turmas, ou seja, eles espetacularizavam também suas aulas, faziam grandes apresentações públicas. Isso desde do Amoros, no começo do século XIX na França, do Coronel Amoros, um importante sistematizador da ginástica francesa. Esse elemento da espetacularização, por mais que fosse um ponto de crítica, na prática ele também era realizado por esses mestres de ginástica partidários de uma ginástica racional, né? E realmente as mulheres eram vistas com essa função de criar os filhos da pátria, né? De serem mães, gerarem filhos. E houve várias iniciativas de uma formação, de uma educação do corpo para as mulheres, mas com essa perspectiva, né? Não é à toa que o Fernando de Azevedo, o Arthur Higgins criticavam justamente as mulheres forçudas no circo, né? As chamadas mulheres forçudas, as mulheres Hércules, porque tinham a proposta de um corpo extremamente forte, realizando proezas de halterofilismo, e que ia, segundo esses pensadores da época, intelectuais, contra uma perspectiva de uma mulher que geraria os filhos da pátria, né? Então, é um ponto interessante. Desculpa, Mina, você ia fazer um comentário? Não, é isso. Não, é que, na prática, nos clubes de ginástica, onde tinham vários mestres circenses, tinha muita mulher fazendo um monte de coisa. Nos clubes. Às vezes, na escola, você encontra claramente a divisão, a entrada dos meninos e a entrada das meninas, que não ocupavam as mesmas salas, né? Mas nos clubes, e a questão eles pegarem só exemplo das mulheres forçudas, que eu até hoje fico procurando nas minhas fontes e do Daniel, e a gente não acha tanto essas mulheres forçudas, né? Hércules tem, mas a maioria das mulheres do circense, elas tinham que fazer exercícios muito pesados, mas tinham que mostrar toda uma graça, uma leveza, né? Não podia demonstrar esse forçudo aí que eles falam. Mas eu gostaria que você falasse, inclusive, das mulheres que vão ser mestres de equitação. Lembra disso? Ah, sim. Ali
Eu acabei passando, acho que um pouco rápido, mas aqui, nesse exemplo do Luigi Guilherme, da companhia Guilherme, por meio da citação, a gente pode ver que eles abriram dentro do circo, em 1849, um curso de ginástica e arte de cavalaria, pelo método do professor Boucher, de Paris, alguma coisa assim, não sei exatamente a pronúncia, e as senhoras que se propusessem a aprender serão lecionadas pela Mimi Guilherme, pela senhorita Guilherme, no período. Então, a senhorita Guilherme, ela era uma artista equestre. É mademoiselle, não é senhorita, não, é casadora. Não, eu estou apropriando para hoje, assim, a senhorita Guilherme, né, mas é mademoiselle na época, né. Ela, como artista equestre, se dispunha a ensinar equitação, volteio, para as mulheres do Rio de Janeiro no período. Então, é interessante também, realmente, a Mina salientou bem, que não só os homens circenses estavam à frente do ensino da ginástica e da arte equestre, como também as mulheres, né? Eu estava comentando do Vicente Casale, mas a Luísa Casale, se eu não me engano, uma das artistas do Circo Casale, também lecionava nos clubes ginásticos, mas ela lecionava teatro, né? Dentro dos clubes ginásticos, que os clubes eles tinham oferta de várias outras atividades, né? Não só a ginástica, por mais que o nome do clube fosse clube ginástico. Mas a gente tem um exemplo interessante de uma artista circense ensinando teatro, né? Portanto, as mulheres com um forte protagonismo, as mulheres circenses, no ensino da arte equestre, do teatro, ou seja, com detentoras de muitos conhecimentos sobre o corpo e artísticos, né? E em plena atividade nessa segunda metade do século XIX. E bacana, super aberto, viu, pessoal? Vamos nesse bate-bola, tá? Acho bem legal que a gente vá trocando. Acho bem legal, fiquem super à vontade para ir construindo junto. Então, bom, acho que o Vicente Casale acho que apresenta de forma muito clara o quanto que na prática as aulas dessa ginástica que se queria racional, institucionalizada, na prática ela era muito circense, entre aspas, né? Seja pelos nomes dos exercícios, seja pelos aparelhos, seja pelos circenses dando aula de ginástica, né? Uma mistura muito explícita. Aqui eu trago também um pouco da trajetória do Zeca, que acredito que vocês leram, né? Que foi um sujeito que fez um caminho inverso, um pouco diferenciado do Vicente, né? O Zeca, ele foi um sportman, professor de ginástica, fundador de centros de cultura física, artista e diretor circense já no começo do século XX, né? Um dos atletas mais populares e reverenciados no período, isso é explícito, assim, as várias publicações e louvações a respeito do Zeca. E filho do presidente, na época, do Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. O Marechal Floriano Peixoto assumiu a presidência, né? E o Zeca, ele vem de uma formação de colégio militar dentro desse campo da ginástica racional e se torna o seu percurso está simultaneamente no campo da ginástica, dos esportes e do circo, tudo junto e misturado, né? Aqui a gente tem uma imagem dele como halterofilista, ele foi medalhista em mais de 18 modalidades esportivas, né? E o Zeca tem uma das várias passagens interessantes dessa trajetória, desse percurso de vida e obra do Zeca Floriano, é que no ano de 1913, ele inaugurou as aulas de ginástica do Centro Cívico 7 de Setembro, um centro de prática ginástica fundado, dirigido por ele. Ele inaugurou essas aulas num grande espetáculo no picadeiro do Circo Spinelli, né? Ele se apresentava no Circo Spinelli com lutas romanas, o próprio Zeca, e em outros circos nesse período. Portanto, ele vinha diretamente em contato com os circenses e ele faz a inauguração dessas aulas de ginástica num grande espetáculo no picadeiro do Spinelli, em que tomou parte desse espetáculo os professores de ginástica e alunos do centro, junto com os acrobatas da companhia Spinelli. Então, uma mistura explícita desses campos juntos e misturados, entrelaçados no período. O Zeca, a partir de 1913, ele passa, 1915 especificamente, ele passa a dirigir seu próprio circo em função dessa mistura permanente
com as artes circenses, né? E funda, portanto, a grande companhia ginástica equestre e acrobática, né? O Circo Floriano, também chamado de Pavilhão Floriano. E aqui a gente tem uma propaganda dele, do Trio Floriano, o grupo com o qual ele se apresentava, em que ele é a base dessa figura acrobática aqui, né? Então, eu acho que, não vou me estender muito aqui, porque o texto foi divulgado, né, o artigo sobre o Zeca, mas um ponto interessante de discutir é justamente esse percurso que ele faz de uma formação no campo da ginástica e que passa a se enveredar, a trabalhar diretamente com as artes circenses e simultaneamente dirigir centros de cultura física, a atuar como esportista, né? Ele se mistura diretamente com esses campos, tudo simultaneamente, e ele tem, evidentemente, uma formação no campo do circo. Se ele tem uma formação primária num colégio militar, em ginástica, o circo vem como uma escola na sua formação e, evidentemente, na sua prática. Muito provavelmente, suas aulas de ginástica, nos vários centros que ele formou, tinha muito dos elementos circenses, como já tinha nas aulas do Vicente Casale no Colégio Pedro II, no Colégio Abílio. Portanto, se o discurso era na prática, circo e ginástica estavam extremamente juntos e misturados, né? Bom, para um pouco me encaminhar para o fim aqui, eu apresento para vocês um outro exemplo que vai lançar ainda mais lenha nessa fogueira das misturas circenses com a ginástica, né? Que é a produção de uma obra chamada Pequeno Tratado de Acrobacia e Ginástica, que foi escrita em 1924, aproximadamente, pelo circense Raul Olimecha. Raul Olimecha, que tem sua formação, uma família Olimecha tem sua formação, sua história no circo também de longa data, e que vem para o Brasil na segunda metade do século XIX, com seu circo, e o Raul, como artista, atuando como circense, também escreve um tratado, né, chamado Pequeno Tratado de Acrobacia e Ginástica, que é publicado em 1933 pelos seus irmãos. Ele é publicado póstumamente. Essa obra, ela até então é inédita, a gente só sabia mais ou menos da existência dela, a gente não tinha certeza, por meio de uma pequena nota, publicada naquele livro História Visual do Circo, no Brasil. E aí eu, por conta da pesquisa de doutorado, fui atrás, fui burilhando e acabei conseguindo encontrar esse trabalho e um pouco discutir ele no doutorado e apresento aqui para vocês. Então, nesse pequeno tratado de acrobacia e ginástica do Raul Olimecha, ele faz uma discussão muito interessante, uma discussão prévia da história do circo. Ele faz uma apresentação de vários números, uma explicação bem didática, bem pedagógica, de vários números circenses, sejam eles de acrobacia, arte equestre, contorcionismo. Ele esboça uma preocupação pedagógica muito interessante com questões de segurança, discriminação de faixa etária para a iniciação dos números. Ele traz, nesse pequeno tratado, considerações anatômicas sobre o corpo, sobre o cuidado, e obviamente ilustrou, como a gente pode ver aqui, com várias imagens bem didáticas a respeito dos números circenses que ele está tratando, né? E um ponto a ser destacado também, junto com esses, é que ele tem como objetivo, isso é bem interessante, e eu leio para vocês aqui, ele tem como objetivo fazer ver as vantagens que oferece o cultivo da ginástica educativa, no sentido da autoridade prática que a humanidade poderia ter nas várias contingências da vida e para o desenvolvimento muscular. Então, a proposta dele é fazer ver as vantagens que oferece o cultivo de uma ginástica educativa. Para isso, para chegar a esse fim, ele toma por base o circo, o artista circense, o lugar de onde ele vem. Isso é muito interessante, porque na obra ele assume um discurso da ginástica, de uma ginástica educativa, racional, mas ele toma por base o circo, o lugar de onde ele vem. Ele publica nesse tratado todos os seus saberes provenientes da sua formação dentro do circo, em pleno diálogo com o discurso da ginástica, né? De forma muito imbricada, muito entrelaçada.
É curioso observar que ele trata de circo, de números circenses. No entanto, no final da obra, ele recomenda aos leitores o cultivo da ginástica sueca, para fazer ver a utilidade e o desenvolvimento da força muscular. A ginástica sueca, que é uma ginástica com uma pretensão extremamente higiênica, cientificista na época. Ele recomenda essa ginástica, né? Por mais que ele tenha, ao longo da obra toda, tratado de circo. E, simultaneamente, a recomendação dessa ginástica sueca, ele recomenda também o trabalho de dois sujeitos muito interessantes, que é o Enéas Campelo e o Eugênio Sandon, que são dois artistas de circo que produziram diversos manuais e compêndios sobre ginástica, mas foram artistas circenses. Então, uma das análises que a gente faz desse trabalho é o quanto que ele, por si só, exterioriza esse complexo entrelaçamento entre circo e ginástica, essa complexa mistura, né, na medida que recomenda a ginástica sueca, mas recomenda artistas circenses, a produção de artistas circenses, tem o circo como base, e que, portanto, ela, entre aspas, reflete como que na prática, no cotidiano do ensino da ginástica no Rio de Janeiro no século XIX, realmente o circo e a ginástica estavam misturados, né? O Circo em Folhas de Papel, né? Essa obra é um trabalho escrito, mas que ele é um reflexo de como se dava na prática essa intrínseca mistura entre ginástica e circo, né? Aqui a gente pode ver, como eu comentei, algumas imagens, ilustrações do tratado, números de contorcionismo, arte equestre, equilibrismos, acrobacias, né? Então, acho que trago o tratado, portanto, para lançar mais lenha nessa fogueira de compreender essa permanente mistura e também uma disputa, né? Uma das várias disputas encabeçadas pelos circenses frente a esse discurso da ginástica, na medida que, no caso do Limecha, ele produz uma obra, um tratado de ginástica, né? Tendo o circo como base. Peraí, só um pouquinho, Daniel. Tem um microfone aberto aí que tá meio interrompendo, assim. Quem que está com o microfone aberto? Ou que vai perguntar como que a gente faz? É o Bruno que estava querendo perguntar. Ele que está ou não sei, ele está de microfone aberto. Ah, boa. Obrigado, Maria, porque eu não estou vendo vocês e estou aqui na apresentação, acabou que eu não reparei. Tá. Muito bom. Mas fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Tranquilo? Quem vai Bruno, você vai falar, Larissa, ou então eu peço, se não for falar, fechar o microfone. Beleza? Bom, então, reforço, se tiverem considerações e afins, fiquem à vontade. Bom, para me encaminhando agora realmente para o final, eu trago aqui alguns rápidos exemplos de alguns desses jornalistas, políticos, pedagogos no período que esboçaram, ou na realidade colocaram de forma explícita, suas visões contrárias à influência do circo no campo dessa ginástica racional, de cunho higienista, cientificista, né? Então, a gente pode citar alguns desses sujeitos da época, que são Emetério José dos Santos, o Arthur Higgins, o Manuel Baragiola, o Arthur Higgins e o Manuel Baragiola, mestres de ginástica, né? O Fernando de Azevedo, um importante intelectual, político, um pedagogo do período, o deputado Jorge de Moraes, né? Assim, eu não vou me estender na posição crítica de cada um deles, mas acho que vale elencar aqui dois deles, né? O Emetério José dos Santos, ele publica um artigo no final do século XIX em que ele como inspetor de instrução pública, ele visitou diversos colégios no Rio de Janeiro e ele publica nesse artigo que observou que a ginástica estava sendo ensinada por meros técnicos, por professores que não tinham um verdadeiro domínio da ginástica. E ele atribui a esses
meros técnicos, o título de saltimbancos, de circenses nesse artigo. No entanto, ou seja, uma desqualificação clara, né, do circense. No entanto, nesse mesmo artigo, ele diz que um bom professor de ginástica era aquele que lecionava ginástica no Colégio da Quinta da Boa Vista, alguns anos atrás, que se chamava Vicente Casale, que era um circense. Então, é um exemplo muito claro dessas contradições, desses discursos combativos à representação do circo na ginástica e discursos um tanto quanto preconceituosos. O Jorge de Moraes foi um deputado que publicou ele professou um discurso em 1927 na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, em que ele sugere que civis e militares vão para a Europa se formar no campo da ginástica científica e que venham para o Brasil ensinar essa ginástica, porque o circo, porque a educação física, que é coisa tão séria, segundo ele, está na mão de circenses, de saltimbancos, de acrobatas. Então, há necessidade de uma regeneração da educação física porque ela está nas mãos de circenses. O Fernando de Azevedo, o Arthur Higgins, eles condenavam o uso de aparelhos nas aulas de ginástica que fossem parecidos com os aparelhos circenses. Eles condenavam diretamente o trapézio, as escadas de equilíbrio, as barras paralelas. Eles condenavam a ginástica alemã, uma ginástica que tinha uma perspectiva racional, cientificista, higienista, mas que era uma ginástica que, segundo eles, tinha muito acrobatismo, tinha muita acrobacia. Portanto, eles condenavam essa ginástica alemã, condenavam esses aparelhos da ginástica alemã que eram os mesmos do circo, condenavam, consequentemente, o circo, e sugeriam como uma ginástica mais racional, mais coerente, mais utilitária, menos arriscada, mais educativa, a ginástica sueca, né? Que é a ginástica que o Raul Limesh indicou no próprio tratado dele, no Tratado sobre Circo, né? Então, o que a gente consegue despreender dessas observações aqui, da postura desses sujeitos? Que são posturas repletas de preconceito, de desconhecimento, de uma desqualificação clara dos circenses, de uma negação dos circenses como detentores de saberes sobre o corpo, e também o quanto que o próprio discurso da ginástica não era coeso, não era de forma alguma uniforme, né? Porque eles, mesmo essas práticas ginásticas como a alemã, eram condenadas por alguns defensores, né? Alguns intelectuais, né? No caso do Arthur Higgins e do Fernando de Azevedo, né? Mesmo dentro da ginástica, de um mesmo modelo ali, pode-se dizer assim, havia contradições e posturas diversificadas, né? Por fim, acho que vale um fechamento, então, com essa apresentação, e obviamente como ela é uma apresentação referente ao doutorado, são considerações também da pesquisa de doutorado, eu levanto o quanto o circo se constituiu como um espaço de influência e difusão de imagens e informações sobre as práticas ginásticas, foram aqueles exemplos iniciais. Também ressalto o quanto que o circo, com seus modelos e práticas corporais, consolidou-se como um espaço de construção, de educação do e sobre o corpo, simultaneamente e interativamente com as instituições escolares, médicas, militares, esportivas e de divertimentos, dadas as várias misturas que ocorriam no período. E, por fim, um ponto importante de ressaltar é o dos circenses como detentores, obviamente, de práticas e saberes a respeito da produção de seus espetáculos sobre o corpo e a ginástica. Detentores de práticas e saberes esses que são sedimentados nos seus complexos processos de formação dentro do próprio circo e significativos para a constituição da educação do corpo gestada no período, ou seja, nesse século XIX, no começo do século XX. Então, são, acho que, um pouco de algumas das considerações gerais, tanto do doutorado, da pesquisa, como dessa apresentação aqui. E encerro agradecendo imensamente a oportunidade de trazer para vocês um pouco desse estudo, um pouco desse trabalho que eu venho realizando. E abro agora para que a gente bata um papo, troque algumas ideias a respeito. Obrigadão, gente. Valeu.
E agora eu preciso ver como é que eu desfaço aqui. Aí. Parei de compartilhar? Foi? Maravilha. Parou. Obrigado, gente. Aí agora o que você precisa é me voltar como anfitriã. Vai lá no participantes. Participantes. E aí vai no meu nome. Aham. E aí põe lá o more para mim. More. E aí me põe host. Isso, agora eu já sou de novo. Maravilha, obrigado. Valeu. Daniel, Oi. temos 2 pessoas inscritas. A Maria Clara e depois eu. E aí vai articulando se você responde cada uma, ou se surgirem outras perguntas, você vai conduzindo aí a dinâmica. Tá ótimo, espero não me perder muito. Vamos lá. 2 coisas que eu tenho, na verdade. Voltar ainda no assunto sobre a mulher, né, que pelo que dá para perceber ali nas leituras das imagens também, fora as fortudas lá, né, que foram ditas, mas também a mulher é como, igual no próprio tratado lá do Olimecha lá, ela no cavalo, o resto todo era homem. Em todas as outras, no contorcionismo, tudo nos desenhos eram homens, né? Então, as mulheres eram só nos cavalos. E a outra, para você falar um pouquinho, por mais que pareça que vai fugir um pouco do assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que é o fazer a pesquisa. Assim, a manufatura de fazer a pesquisa. Como é que você está pesquisando? Você vai ali, você vai na internet, você vai no livro. Como que é essa feitura da pesquisa, que você está lá no doutorado, com esse viés histórico? Para esse grupo de estudo, eu acho que é muito importante você trazer assim, como pesquisar o CIR, como pesquisar essa história lá antiga. Tá? Então, o lugar é da mulher e o outro da pesquisa. Eu queria complementar a pergunta da Maria Clara, a segunda, porque era um pouco nesse caminho. Posso? Claro, Luana, vamos em frente. Maravilha. Fazer pesquisa, que me interessa muito, eu sou artista circense e estou começando a pesquisa dita acadêmica agora. Estou terminando a licenciatura em dança e eu quero falar sobre o circo. Então, eu queria saber também esse lugar, enquanto pesquisador circense, o que te instigou, de onde que foi o ponto de partida, quais foram as suas premissas para esse fazer pesquisa, para buscar essas historicidades, esses artefatos, enfim. É um pouco nesse caminho a minha pergunta, complementando. Maravilha. Eu até anotei aqui porque eu me perco muito fácil nas perguntas. Vamos lá. Bom, essa observação que você faz, Maria Clara, daquela moça no cavalo, né, no Tratado do Limecha, ela é disparadora para várias considerações muito, muito interessantes, né, com relação à mulher circense. A gente vê, no século XIX, uma presença muito intensa das mulheres nos espetáculos. Não só nos números equestres. No entanto, há um certo destaque das mulheres nos números equestres. Isso a gente descobre, a gente acessa por meio das várias propagandas, crônicas, notas e notícias publicadas nos jornais, né? É muito frequente elogios, críticas, considerações a respeito dos números equestres das mulheres, das amazonas, nos circos. Contudo, a gente sabe que elas atuavam, e também as propagandas mostram isso, nas mais diferentes funções artísticas lá dentro, né? Pegando por base os programas das propagandas, né? Os programas circenses. Elas estavam dançando nas cordas, em diferentes números de equilíbrio, em números de força, no caso das mulheres forçudas, em números de magia, em números até um tanto que a gente pode dizer, acho que números de magia, um exemplo. O Circo Casale apresentava um casal, né, um homem e uma mulher, que faziam um número que tudo indica era de ilusionismo, em que eles entravam dentro de um grande aquário e faziam um número de apneia.
ficavam alguns minutos debaixo da água. E dentro desse aquário, fazendo esse número de apneia, de resistência, né? Eles simulavam que estavam fumando charuto, jantando, ficavam ali tirando uma onda dentro do aquário e ficando 5, 6 minutos, sei lá, quando ficava debaixo da água. Então, é um exemplo das mulheres nas mais diferentes funções artísticas, né? Para além, obviamente, das funções de produção do espetáculo, de vida circense, né? Eram mães, faziam de tudo, dirigiam o circo quando necessário, tinham que, obviamente, dominar todos os processos de produção do circo como espetáculo, né? Mas, tomando só por base a atuação delas como artistas, a gente observa que elas tomavam parte nos mais diversificados números, né? E um outro ponto interessante, que acho que até deve ser até novidade para mim, né, que eu mais ou menos descobri recentemente, que estudando o circo do Bartolomeu Corrêa da Silva, do Circo Olímpico da Guarda Velha, a gente tem alguns exemplos do quanto que as mulheres geravam um certo frisson. A presença feminina no circo gerava um certo frisson, um burburinho na sociedade da época, né? Porque elas, obviamente, estavam realizando proezas que iam na contramão dos ideais, dos valores da época. Eram mulheres que estavam voando, que tinham seus corpos desnudos, né? Andavam a cavalo. Então, elas geravam um burburinho tremendo. E os jornais, a imprensa fluminense, destacou bastante isso, né? A ponto, não só a imprensa, como o público, né? A sociedade fluminense na época. Então, um exemplo que acho que vai clarear isso é o fato de que o Bartolomeu Corrêa da Silva, mais ou menos em 1864, com a sua companhia atuando, tinha duas artistas famosas dentro da companhia, a Rosinha e a Agostinha. Se eu não me engano, era esse o nome das duas artistas. Elas eram equilibristas e equestres. E elas tomavam parte em vários espetáculos, em várias entradas, e a atuação delas gerou tanta polêmica que surgiu dois partidos, dois grupos de aficionados por elas. Era o Partido Verde e o Partido Amarelo. O que significava? Era o partido de aficionados da Agostinha e o partido de aficionados da Rosinha. E eles iam em todas as funções do circo e faziam uma espécie de torcida organizada. Ficava cada grupo num lado do circo e degladiando, lançando rosas, aclamando essas artistas. E isso gerou muita notícia, muita polêmica no Rio de Janeiro, né, no período. Eu estou tentando fazer um mapeamento das várias fontes, organizar essas várias fontes a respeito desses dois partidos, essas duas torcidas organizadas. E eram torcidas dedicadas à louvação dessas artistas. Então, a presença feminina no circo, né, resumindo um pouco essa ópera, é muito interessante, acontece por várias frentes e eu acho que ainda vale muita pesquisa, tem muita coisa a ser ainda discutida a respeito, né? Existem produções, atualmente vem crescendo esse olhar dedicado à mulher artista, obviamente, mas acredito que para as produções no Brasil no século XIX ainda tem muita coisa legal, muita coisa importante para ser debatida, né? Posso falar rapidinho antes de você Claro, Mina. questões? Não, porque esse tema da mulher, ainda para nós, principalmente para mim e para o Dani, vai dar muito pano para manga, né? Uma das coisas que sempre quando você trabalha com ícones, né? Então, por exemplo, a bailarina do arame é retratada em vários lugares, né? De Picasso a artista de rua, né? Então, aí registra a bailarina do arame como a equestre, né? E elas ficam como um certo símbolo feminino. No entanto, quando você vai para o espetáculo e a descrição, você tem vários cartazes que diz assim: o grupo das mulheres e o grupo dos homens. Nesse que eu estou falando em particular, era o mesmo número. E aí, o que cada um fazia, né? Então, as mulheres, nenhuma deixava de ser ginasta. Nenhuma.
Mas, assim, era ginasta, equestre, mímica, cantora e não sei mais o quê. Então, assim, na relação delas, como dos homens, ninguém deixava de ser ginasta, né? Então, é uma coisa que você... É interessante você perguntar isso, porque a gente tem que voltar a trabalhar isso, né, Dani? Essa Sim. questão dos ícones que vão se mantendo da coisa feminina. Tanto que a gente, eu e o Dani, trabalhando lá na Slipa, mostramos algumas gravuras antes de circo, ainda na época de 1600, 1700, né? De grupos de artistas na rua, tem muita mulher fazendo um monte de coisa. Só que você tem pouca, entre aspas, pesquisa sobre a questão das mulheres artistas e depois das mulheres circenses no século XIX, XX, porque fica muito uma imagem assim, só a partir de 1980 é que a mulher circense muda, que deixa o papel de ser tietada, de chamariz, que nem diz... Não, já tem muita mulher fazendo de tudo, né? Minhas tias-avós do final do 19 faziam de tudo, né? Mas de tudo, que nem o Dani falou, desde para construir o circo como espetáculo, desde a armação, desarmação, nananana, tudo. E um detalhe só que eu queria colocar, que esse negócio, Dani, é interessante você voltar atrás disso. Eu não tinha recuperado mais essa memória dos clubes de fãs. Isso no circo já acontecia, nos lugares que eles iam passando, em vários circos acontecia, e também acontecia no teatro, vai acontecer depois no cinema, vai acontecer depois na produção radiofônica, entendeu? Vai acontecer na televisão, mas essa questão de fãs, né? E aí tem gente que fala, é porque a mulher era chamariz. Os homens também eram admirados. Você também tem formação. É que a mulher não se expunha. Mas quando você conversa com mulheres do final do 19, começo do 20, e começa a falar dos tesões delas, os corpos masculinos eram, né? Tantas que muitas fugiram com eles, né? Então, o que eu estou dizendo é que a questão dos valores e do costume da época não permite que essas mulheres exponham esses tesões, essas coisas dos corpos masculinos, mas tinha muito. A imagem do galã, do artista circense, o galã, né, é uma imagem que foi construída e é uma imagem forte, né? Mas, pegando ainda carona, esse tema da mulher circense é um tema muito interessante. Eu obviamente, não estudo, não me dedico a ele, mas a gente percebe, por meio dos nossos trabalhos, que tem muito a ser desenvolvido, muita coisa interessante. Então, eu trago só para também lançar mais lenha na fogueira, que um outro exemplo, 2 exemplos que são de mulheres artistas negras atuando nos espetáculos. Um deles é uma menina, que pode-se dizer que é uma criança ainda, no Circo Chiarini, na década de 1860, 1870, uma artista equestre chamada Belém Cuba, que, segundo reza a lenda, ela era uma escrava que foi alforriada pelo Chiarini e se tornou artista equestre. E na revista Ilustração Fluminense, se eu não me engano, tem uma imagem dela, uma gravura dessa artista negra realizando um número de volteio, né? E, portanto, é uma mulher, uma criança, uma menina negra, alforriada, sendo representada numa gravura numa revista Fluminense na década de 1860. Acho que não preciso dizer muito mais, porque isso já é um grande pano para a manga. Nesse mesmo circo, no Chiarini, também tinha uma artista africana que foi contratada, que era uma acrobata, e que saiu uma pequena nota, uma espécie de crônica, que dizia justamente da questão... É um pouco sutil a crítica, né, o comentário, mas comenta que essa artista negra no espetáculo, ela era uma atração, e que por acaso as luzes do circo se apagaram
e todos ficaram iguais no blackout, todos ficaram iguais a ela. É uma análise sutil que abre bastante pano para manga aí, né? Então, também, além da mulher negra no espetáculo, tem muita coisa ainda para ser burilada, estudada. Uma dica, acho que vocês já devem ter acessado, mas é um texto legal, que é da Silvana Goiner, que ela escreveu mais de um artigo a respeito das mulheres forçudas. E ela faz uma análise muito legal, bem extensa, do que era o corpo feminino dessas mulheres Hércules, e ela trata muito da história da Sandivina, da Kate Brumbach, que foi uma das mais populares mulheres Hércules, né? Muito legal. E fazendo uma ponte com a Luana, antes de eu passar para a próxima questão, você está estudando dança e circo, é isso, Luana? Legal. Eu estou terminando a licenciatura em dança, mas eu já estudo circo há bastante tempo. Mas sim. enquanto ação é a dança. Perfeito. A gente, eu digo eu e a Mina, a gente cruza muito com números de mulheres representando várias danças no século XIX em corda bamba, dançando dança escocesa em corda bamba, dança espanhola com castanholas em corda bamba. Tem uma companhia francesa, em 1852, no Rio de Janeiro, que está dançando lundu em perna de pau, que provavelmente tem mulheres dançando junto. Tem uma polca sendo dançada à brasileira, também no Circo Bartô, na década de 1850, provavelmente dançada por mulheres. Então, tem muito pano para manga aí para ser estudado, né? E é um desafio aí pela frente. Bom, minha avó era bailarina clássica com as primas dela de ponta no picadeiro. A mãe do meu pai. E eu queria muito, Luana, que alguém fizesse um estudo desse, viu? Topa? Porque eu tenho a minha avó na capa como bailarina, que representava várias coisas, várias peças. Eles contratam, uma época, um bailarino russo para fazer parte do processo de aprendizagem dela. Mas eu já pesquisei tudo quanto é lugar no século XIX e XX, não tem jeito de você achar. Mas vamos lá, Luana, eu topo. Eu e o Dani topamos te ajudar na pesquisa. Eu fico só emocionada, Hermínia. Por sinal, eu estou desenvolvendo com a Mina uma pesquisa dos circos no Brasil no século XIX, aí, e eu tenho acessado muita fonte e estou arquivando algumas fontes que tratam de mulheres no espetáculo. Já estou fazendo uma pasta paralela só desse tema, para quem sabe um dia que a gente tiver fôlego tratar desse tema. Mas eu acho que eu não vou ter muito fôlego para tratar desse tema e não tem nem muita base. Portanto, Luana e quem mais tiver interesse, eu disponibilizo essa pasta com todas as fontes para quem quiser estudar e desenvolver. Já está tudo selecionado, já está tudo organizado e é só ler as fontes e trabalhar. O pessoal está pedindo, se for possível, para colocar os nomes aqui no chat, mas se você puder enviar depois também, eu compartilho com o grupo. Ok. Então, Daniel, não perde o fio de dizer como que é esse fazer pesquisa. Isso. Vou pegar carona já nessas fontes. Então, acho que eu vou começar pela pergunta da Luana, né? Que elas são próximas, mas a Luana diz como o ponto de partida para pesquisar, né? Mais ou menos como o que me levou à pesquisa. Bom, eu entrei quando moleque, né? Eu queria fazer história. Eu não sabia bem porquê, mas eu queria fazer história. Eu gostava já dessa parte da história. Mas aí eu fui fazer educação física. Foi no que deu certo passar no vestibular. E aí na educação física, muito perdido, eu me apeguei ao circo. As artes circenses foi o que me segurou dentro da educação física. Eu estava bem perdido. Então o circo me segurou na educação física, foi um disparador, assim. E aí eu e a Hermínia, a gente sempre combina de não chorar, mas é difícil. Mas aí, deixa eu beber uma água. Mas aí, dentro da educação física, trabalhando com circo, eu cruzo com a Hermínia em final de 2005, começo de 2006. E aí é ela, para ser bem resumido, é ela que me pega na mão, me leva
para o campo de pesquisa e estudo da história, né? Claro que tem uma centena de outras pessoas nesse percurso, né? Que eu não vou arriscar citar nomes, mas tem muita gente que me influenciou, que o caminho de mãos dadas, mas nessa linha de pesquisa na história e que me impulsionou muito para mestrado, doutorado, foi a minha, né? Então, esse é o pontapé. Agora, quanto à pergunta da Maria Clara, né, do como é fazer a pesquisa. Eu sempre comento isso, assim, é um bichinho que me mordeu, que a Armínia permitiu que o bichinho me mordesse, que é o de, no caso da pesquisa em história, fazer um mergulho nas fontes, intenso, se encantar por um tema, na realidade o disparador é um tema do presente que me reverbera em mim de alguma maneira, uma questão do presente que me faz olhar para o passado. Não no intuito de justificar ou de explicar o tempo presente ou coisas do gênero, né? Mas estimulado pelo tempo presente, imbuído desse tempo presente, eu vou com uma determinada questão para o passado, né? Passo a acessar essas fontes e mergulho, minha maneira de trabalhar é mergulhar de cabeça, de forma muito intensa, em prospectar, em levantar, em acessar fontes, as mais diversas, né? A gente sempre trabalha, como uma metodologia básica da pesquisa em história, de acessar o maior número de fontes possíveis, de cruzar e questionar, dialogar com as fontes, interpretar, analisar as mais diferentes fontes, porque fonte única é um risco, né? Portanto, a gente trabalha dentro dessa lógica de acessar uma variabilidade imensa de fontes, mergulhar de cabeça, dialogar com essas fontes, ser levado por essas fontes e, principalmente, no caso das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, fontes jornalísticas, né? Pesquisas dos círculos no século XIX por meio dos jornais, dos periódicos. Essa seria uma fonte básica, não querendo hierarquizar, né? Não quero colocar em hierarquia fonte melhor ou pior, mas uma fonte básica, um extrato fundamental para as nossas pesquisas são as fontes jornalísticas, né? E, portanto, o bichinho da pesquisa e o bichinho de acessar essas fontes, mergulhar nessas fontes, me picou muito forte. A Armínia sabe, eu gosto muito de entrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, é um acervo digital de vários periódicos, né? Eu mergulho com um determinado tema no buscador e levanto todas essas fontes, organizo todas essas fontes. É um trabalho, eu não sei se em geral a galera faz assim, mas eu faço. Eu sei que é muito trabalhoso, mas eu gosto. Eu capto todas as fontes e monto meus arquivos de fontes, de temas. De maneira que, por exemplo, para o mestrado, eu levantei eu pesquisei mais de 100 jornais e levantei mais de 2.500 ocorrências sobre o Circo Chiarini, especificamente. E arquivei e organizei, entre aspas, cataloguei essas fontes. E a partir delas, eu passo a desenvolver, portanto, a leitura, acompanhar a trajetória do Circo Chiarini, enfim. É mais ou menos esse o processo, o método de pesquisa que eu vou adotando, ou essa manufatura, essa artesania da pesquisa, né? É mais ou menos por essa linha que eu sigo. E uma coisa que eu comentei, que na medida que a gente acessa essas fontes, principalmente jornalísticas, circenses, a gente é bombardeado por centenas de temas. Como eu disse, as mulheres circenses, quais eram os números, quais eram essas companhias, de onde elas vieram. Então, a gente, por meio, às vezes, de uma só propaganda, a gente acessa infinidade de temas, né? E aí a gente também tem que nos obrigar a determinados recortes, que é aquela parte também, às vezes, difícil, para não falar de Deus e seu tempo, ou se perder. Então, também é um processo que a gente vem enfrentando, de acessar uma quantidade muito grande de fontes, analisar, mas também dentro de um recorte, de uma pergunta central, né? Mas não excluindo, não fechando os olhos para a potencialidade dessas fontes, dos vários temas que elas suscitam, né?
como eu disse ali, do tema das mulheres. Eu tenho estudado um determinado tema, mas eu vejo esse tema das mulheres nas fontes e já monto uma pasta paralela, porque são temas importantes de pesquisa. Não sei se eu respondi muito bem, mas é mais ou menos esse meu percurso de trabalho em pesquisa, assim. Não, mas Dani, só fala da quantidade de pesquisa que você fez para o doutorado, em termos de fontes. Não só sim. jornalística, mas a bibliográfica e outras coisas. Exato. Então, eu dei esse destaque para os jornais, né? E os jornais para o doutorado foram, obviamente, como vem sendo, fundamentais. São milhares de ocorrências, como o doutorado é uma pesquisa maior, eu não vou nem me arriscar a dizer em números aqui, mas são milhares de ocorrências sobre o Casale, essas diversas companhias que estiveram no Brasil no século XIX, que eu trouxe lá no início, do Bartolomeu, do Casale, do Guilherme e afins, do Zeca Floriano. Então, são muitas e muitas ocorrências jornalísticas de circo, fontes, mas também a gente acessou muitas outras obras bibliográficas, né, trabalhos bibliográficos, livros, compêndios, manuais de ginástica. E uma das coisas muito legais da pesquisa de doutorado foi conseguir acessar uma versão, um exemplar do Pequeno Tratado de Acrobacia e Ginástica, né? Que é um pouco a pesquisa te levando a vários lugares e revelando, entre aspas, muita coisa. Então, durante esse percurso da elaboração do doutorado, foram muitas e muitas fontes, e dentre elas, uma ida para o Rio de Janeiro para consultar o Centro de Documentação da Funarte, da Fundação Nacional de Artes, e acessar o acervo específico do João Labanca, o acervo do João Labanca dentro do acervo da Funarte, e conseguir encontrar, né, esse exemplar do Pequeno Tratado. Então, estou trazendo um pouco esse exemplo do tratado, dessa ida, de ter acessado a obra na íntegra, porque é um desses percursos da pesquisa, né? Cruzamento, busca de várias fontes e análise de muitos e diversificados materiais. Voltando um pouco para os materiais jornalísticos, né? É importante a gente perceber que, na medida que a gente está estudando o circo no século XIX, são fundamentais notas marítimas, propagandas, crônicas, documentos cartoriais são muito importantes também, documentos de anais de assembleias legislativas que indicam quando que o circo entrou, quando o circo não entrou, noticiários policiais de ocorrência. Então, esses periódicos oferecem muito material sobre os circos no século XIX, não só as propagandas, né? É comum a gente ter um olhar um pouco direcionado assim, preciso achar as propagandas de circo para entender o que era o circo no século XIX, o que eram os circos, né? É importante ter o olhar bem atento. Até aí nota de falecimento, tem muita coisa importante. Eu e a Mina, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa para localizar uma família circense no século XIX, e muito difícil de encontrar, e um dos caminhos que eu segui para tentar achar foi começar a burilar notas e notícias de falecimento, para ver que se pelo menos eu descubro quando morreu, né, alguém da família. Então, é importante ter essa visão bem expandida de possibilidades de procura, né, de circo. O circo não se dá só por meio das propagandas, né? Enfim. Nós temos mais 2 inscritos. É o Inimar Júnior e o Everton. Bora lá, pessoal. Fiquem à vontade. Vai, Inimar. Aí, agora vai. É porque o meu microfone estava aqui difícil. Gente, boa tarde de novo. Daniel, maravilhosa a sua exposição aí. Para quem está na área do circo aí, é uma contribuição fantástica. Uma das perguntas, na verdade, eu queria fazer 2 em uma, né, se tiver jeito. A questão da participação do negro, né? Você falou de 2 mulheres negras, né? Se dentro dessas pesquisas que você colocou, que você fez, né?
se aparece essa questão, obviamente, aí teria que ser mais, acho que no final do século XIX mesmo, né? E a questão era do negro. Ah, sim. Se dentro também do contexto você consegue dimensionar qual era o acesso assim para as classes menos favorecidas, assim, valores de ingresso, se tinha as praças onde eram feitas as apresentações, onde eram armados os circos, as estruturas, porque eu vi ali no Clube Fluminense, ou seja, a gente dentro de tudo que você explanou, é muito em cima de uma classe alta, média alta, né? Como que tem aí assim essa referência? Você conseguiu também fazer algum recorte ou ter essa referência, primeiro da questão dos negros e da questão desse acesso das classes menos favorecidas ao circo, onde eram montadas as praças, enfim, basicamente isso. Complementando, porque a minha pergunta complementa a do Inmar, é sobre a questão da confusão entre a educação física e o circo. Da onde partiu isso? Eu acho, e aí tem a questão tipo, professores brigando com pessoas de circo que também são professores. Então, acho que existe alguma relação entre burguesia ou não nisso, entre esse espaço. Queria saber sobre essa briga desse espaço. E também, voltando bem lá para trás, aí já não tem referência à segunda pergunta dele sobre o negro, que falou das luzes. Quando as luzes se apagaram, todos eram iguais. Então, a menina negra estava lá, as luzes se apagaram, aí teve essa referência, todos iguais, esse preconceito. Aí eu pergunto, esse preconceito vem dessa eugenia ou ela vem necessariamente porque ainda existia um negro? De onde é massificado? De onde é massificado de verdade isso? Da onde parte? Porque, assim, pelo que percebe-se, na verdade eu já tinha visto o seu estudo, acho que é a terceira vez que eu escuto ele, eu já tenho muitas coisas gravadas. Então, eu vejo as referências que você usa, vejo o ponto do que você discute, mas eu vejo que, por exemplo, a questão do preconceito, a questão do poder, você não discute, você não fala do poder, não está necessariamente gerindo ou não está não gerindo esses locais. Seria legal você falar qual é o gerador desses locais e qual é a massificação, porque assim, você pode falar, é da cultura, não, mas existe sempre um ponto central que gera um movimento e que seria importante ser falado. Acho que é isso. Deu para compreender. Obrigado. E aí, Dan? Tô igual você, tá? Agora. Boa, legal, galera. Bom, são perguntas bem interessantes, bem complexas, mas vamos lá, vou tentar trazer algumas contribuições, respostas eu não tenho, mas tenho algumas apreciações, algumas considerações que talvez ajude a lançar lenha na fogueira. Primeiro, começando com a questão do negro no circo, né? A presença do negro nos espetáculos se dá desde o final, pensando no Brasil, né? Vou fazer um recorte para não ir muito longe, mas a gente tem registro no Brasil, na América Latina, principalmente, já no final do século XVIII, da participação de negros em companhias, sejam elas ditas de saltimbancos ou companhias circenses, né? Já tem aí um período de transição entre saltimbancos, circense, tudo misturado, né? Então tem a presença, a Mina mesmo aponta no Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense do Brasil, no seu livro, da companhia do Olaes, são duas companhias, né, dois grupos de artistas que trafegavam na América Latina, Argentina, Rio de Janeiro, no final do século XVIII, e que tinha a presença do negro, né, compondo essa pequena companhia. E a gente, portanto, tem a presença deles. É difícil analisar qual que era a relação estabelecida
a relação social ali estabelecida, se o diretor do circo, da companhia, era escravocrata ou não, se era maltratado ou não. E há 1000 possibilidades, há 1000 perspectivas de interpretação. Como sociedade escravocrata, é possível imaginar que esse negro dentro da companhia era tratado de uma forma desfavorecida. No entanto, é fato de que, como pertencente a uma companhia circense, ele obrigatoriamente tinha que aprender a ser artista, assumir as funções em cargos artísticos, né? Isso a gente vê. E aí, principalmente nas companhias circenses, nos circos que estiveram no Brasil no século XIX, em que a gente identifica a presença do negro. A exemplo da Belém Cuba, daquela moça, daquela menina negra, daquela outra artista, da questão das luzes que se apagaram na crônica, né, como é dito na crônica, Benjamin de Oliveira, vários exemplos da presença do negro nessas companhias e atuando como artistas, como protagonistas. Agora, não há possibilidade, dentro da minha perspectiva, não há possibilidade de a gente descobrir como se davam exatamente as relações ali, se elas eram escravocratas ou não. É possível imaginar que sim, como é possível ter casos de que não, né? Mas meras especulações. E eu não estudo especificamente essa temática, mas eu acho que vale mencionar que o Circo Chiarini, que eu estudei lá no mestrado, ele tinha, tudo indica uma forte tendência abolicionista, o empresário, o diretor do circo, por vários exemplos. Ele vinha dos Estados Unidos, ele tinha como Porto Seguro Estados Unidos, e ele batiza um dos seus cavalos, que é uma das figuras mais importantes do circo, os cavalos, né? Eles eram tidos como artistas. Um dos seus vários cavalos, que todos tinham nome, um deles, o mais importante, se chamava General Grant, que era uma homenagem ao general da Guerra da Secessão, da União do Norte dos Estados Unidos, que era do movimento abolicionista norte-americano na Guerra de Secessão, o General Grant, que se tornou presidente depois. Nas propagandas do Chiarini tem a alforria de duas crianças negras cubanas, a Belém Cuba e o Teodoro Cuba, um casal de irmãos, que eu comentei. Né? É divulgado abertamente em plena década de 1860 que eram alforriados. Né? Há muitos benefícios para a liberdade de escravos realizados pelos circenses. Então, do mesmo jeito que a gente pode analisar que essas companhias tinham uma tendência escravocrata, há também exemplos de que elas poderiam não ser. Então, a gente entra num terreno muito ardiloso, né? E o que fica a presença do negro nos espetáculos é constante e os negros estavam assumindo um protagonismo artístico, né? Dentro dessas companhias. Acho que é possível analisar por essa ótica, né? Desde o final do século XVIII ao longo de todo o século XIX. Dando continuidade na questão do Inimar, o acesso das classes sociais, né, nos espetáculos. A gente vê já por meio dos trabalhos da Hermínia e de várias outras produções que o circo abarcava as mais diferentes classes sociais. Todo mundo estava assistindo espetáculos circenses. Isso é fato. E vários são os elementos que provam isso. Desde crônicas, notas, notícias nos jornais dizendo que foram pessoas de uma classe, de uma condição social elevada, como as majestades imperiais estavam no espetáculo, como também notas, notícias, crônicas dizendo que o povo mais simples do bairro de não sei o quê foi no circo e não se comportou direito. Né? Pessoas de má índole, mau comportamento, por serem pobres, críticas nesse sentido, demonstram, provam a presença das mais diferentes classes sociais. A gente vê, sempre nas propagandas tem, isso é legal observar, os valores das entradas, dos camarotes, das gerais. Então a gente consegue perceber ali a tentativa dos circenses atender e incorporar as mais diferentes classes sociais, os mais variados poderes econômicos, né, dentro dos espetáculos. Eu nunca parei para fazer a conversão, porque é possível fazer uma estimativa de conversão, pegar o valor do ingresso e descobrir qual era o valor de um saco de feijão, por exemplo, em 1860, e estabelecer quanto que é o preço do ingresso, o preço do feijão, e fazer uma média ali, né, dos valores. É possível, mas eu nunca fiz.
mas dá para ver que há uma variedade grande de valores para acessar o espetáculo, né? Um outro exemplo que acho que, na realidade, dois elementos que também indicam o acesso aos mais diferentes públicos por parte dos circenses são os benefícios. Se fazia benefício para as igrejas, para os escravos alforriados, crianças órfãos, entidades artísticas, tudo que se possa imaginar recebeu benefício dos circenses, ou seja, uma tentativa de dialogar por parte dos circenses com os mais diferentes públicos, né? Outro elemento, vários e vários empresários e artistas circenses frequentavam as ditas rodas da alta nobreza no período. O Chiarini, mas não só ele, foi membro do Jockey Club Fluminense. Ele adestrava cavalos para a família imperial, né? O Chiarini adestrou, e é uma nota importante publicada, ele adestrou um cavalo para o marido da princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, e recebeu uma condecoração do Jockey Club Fluminense. Ou seja, ele estava diretamente ligado a uma elite do período, né? Então, isso é um indicativo de circenses ligados aos mais diferentes públicos, acessando os mais diferentes estratos sociais, né? E o Inimar também apontou já um elemento legal, é que os circenses montavam seus espetáculos em locais diferenciados da cidade, desde os bairros mais afastados até os centros da cidade, ou os pontos mais populares. Um deles, um ponto popular que reunia uma infinidade de grupos sociais, era o Campo da Aclamação, né? No Rio de Janeiro, que é a atual Praça da República. Era um espaço onde montavam-se as feiras, as festividades do Divino, onde circulava muitas e muitas pessoas, né? Então, eles estão num local onde pode-se absorver os mais diferentes públicos. Mas também é comum a gente ver esse mesmo circo sair do centro do Rio de Janeiro e ir para um bairro afastado, né? E para também atender um outro público, né? Então, resumindo, os circenses estabeleciam várias estratégias de incorporar os mais diferentes estratos sociais e, portanto, os mais diferentes públicos nos seus espetáculos, né? Não sei se ficou claro, Inimar, mas é um pouco do que eu consigo levantar de considerações a respeito Para completar uma informação, porque não faz parte da pesquisa do Dani, do Ninho, eu quando fiz o doutorado, essa coisa que durante todo o século XIX, inflação não era ainda uma coisa dada, né? Então, você vê um preço de teatro, de circo, quase que durante todo o século, é uma coisa impressionante. E o preço menor era um preço que equivaleria a meio quilo de feijão. E aí, meio quilo de feijão, o poder aquisitivo de compra era muito grande de todas as classes econômicas, inclusive escravos e escravos de ganho. Não eram escravos libertos só, eram escravos de ganho. E esses escravos de ganho, inclusive, iam para teatro. Eles ocupavam, claro, lá as alturas do teatro, mas eles pagavam. Agora, o circo era lotado de todos eles, né? Então, e essa coisa que o Dani diz, vamos supor, no Rio de Janeiro, tá lá na coisa fluminense, está em Botafogo, que vão sendo lugares meio ocupado por uma classe econômica média para cima, principalmente Botafogo. Mas quando esse circo sai do Rio de Janeiro e ele entra por todas as outras cidades e vilarejos, o que ele atende de população é a coisa mais diversa possível. Então, não dá para tomar por base apenas que ele está se apresentando em Botafogo ou na região fluminense, né? Tem que tomar como base que ele é nômade, e nas cidades onde eles passam é uma mistura, uma heterogeneidade muito grande. Bom, você não respondeu uma pergunta, Dani, a minha do início. Eu quero saber também... Mas, Everton, eu vou chegar nela agora, querido.
Eu estou indo na sequência, na ordem que foi realizada a pergunta. Desculpa, Agora eu vou entrar nas suas considerações. Eu espero poder atendê-lo. Não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. O Everton, você comenta, você comentou da questão daquela crônica da artista negra que eu comentei, em que o cronista diz que é uma artista negra, ela está criando um certo frisson ali na sociedade fluminense da época, tal, e um dos cronistas escreve que durante a apresentação dela, uma artista negra, as luzes se apagaram no circo como um todo, gerou um blackout, e ele comenta que todos repentinamente ficaram iguais. Ele só fala isso. A gente não consegue, a gente não levantou, não acessou mais fontes que explicassem melhor essa consideração dele. Portanto, é uma certa inferência que eu faço de que ele está assumindo um debate da questão racial aí, tá? Por conta desse comentário, apagaram-se as luzes e todos ficaram iguais. Ele só fala isso. Pode ter, como é só essa frase, há a possibilidade de milhões de interpretações, né? E eu entendo como uma certa provocação. No entanto, eu não me arrisco a esmiuçar, a elaborar mais. Gostaria de poder encontrar mais fontes que clareasse para a gente o que ele queria dizer com isso, né? Mas assim, posso só comentar uma coisa para só cumprimentar. Eu Sim. tenho que ficar. Desculpa, porque eu tô querendo ligar o vídeo. Pronto. Então, mas vamos lá, vamos pensar assim. Você comentou no seu trabalho, também tem se eu fazer um paralelo, também vou entrar na parte da questão que você falou lá atrás sobre, eu não sei se por ser escravo, se está participando para ser escravo ou para ser livre. Então, o comentário, quando você fala, assim, não iniciou, não sei, também cabe assim, será que ele está querendo cumprimentar que todos ficaram iguais no sentido da crítica ou no sentido do valor daquilo que eles fazem? Porque, assim, a interpretação, ela pode ser, como você falou, muitas, não estávamos lá, não sabemos. Mas se os circos eram branco, porque eu já trabalhei em circo de branco, no circo tradicional, não vou dizer o nome, que o cara falou, olha, você só trabalha aqui debaixo da minha lona porque você não é preto. Se fosse preto, eu era barreira, eu faria outra coisa. Então, vamos se dizer que dentro da minha vivência com o circo e o que eu sei de circo e o que você comenta, para mim tem muitas interpretações, como você disse. Mas aí, voltando para a questão, que é a crítica, como você coloca, como eu posso dizer ou me afirmar que essa pessoa está criticando um estado social se dentro do circo também existia o preconceito? Porque então... Everton, desculpa te interromper, mas senão eu acabo me perdendo nas suas considerações, aí eu acho que eu não consigo te contemplar à altura. Fique à vontade. Obrigado. Eu faço a minha análise pautada pelas minhas perspectivas dessa crônica. Portanto, a análise que eu faço, ela é super enviesada, ela é tendenciosa. A minha tendência é olhar para essa crônica e achar que tem uma provocação de cunho ético-racial aí, né? Portanto, é única e exclusivamente a minha visão, e como eu disse, não há a possibilidade, até onde eu sei, de descobrir o que o cronista realmente queria dizer na época. Como você mesmo concordou, são várias as interpretações. A minha é essa, super enviesada, tendenciosa, pautada naquilo que eu acredito, nas coisas que me constituem, de que sim, o cara estava querendo dar uma provocada e cutucar ali um debate abolicionista, étnico, racial, que seja. Mas acho que a gente não consegue avançar muito mais, né? Claro que é uma fonte que ajuda a pensar essa questão e muito pode ser debatido a respeito, né? Eu gostaria só de dar continuidade a uma outra consideração que você fez, Everton, que acho que também dialoga bastante com a própria pesquisa de doutorado, que eu não sei se eu compreendi bem, mas você comenta que quando começou uma certa confusão do circo e educação física, né? E aí você colocou como quase um conselho discutir a relação de disputa de poder, né?
foram alguns termos que ficaram aqui para mim. Ao longo da pesquisa de doutorado, ela não está publicada ainda, ela não está acessível. Eu discuto que os circenses, na medida que são detentores de conhecimento sobre o corpo, eles assumem uma disputa sobre o conhecimento sobre o corpo no século XIX por meio dos seus espetáculos, por meio das suas propagandas, por meio da promoção dos seus saberes, da produção dos seus saberes sobre o corpo, por meio de ingressar nos espaços dessa tal ginástica institucionalizada como mestres, publicando compêndios, métodos, como é o caso do Olimecha, como é o caso do Enéas Campelo, como é o caso do Eugênio Sandon. Eu não entro num debate explícito entre disputa de poder, eu não vou me ancorar em determinados autores, eu poderia seguir até uma linha Foucaultiana, uma linha para cá, uma linha para cá. Eu não sigo essa lógica, mas eu não me privo de fazer um debate do quanto que estava dado um espectro de disputa permanente. E os circenses, nem mais nem menos que esses ditos intelectuais da educação física no período, mas, ao mesmo tempo, disputando simultaneamente e de forma extremamente misturada. Por quê? Porque, obviamente, tinham sim eram detentores de muitos conhecimentos sobre o corpo. Basicamente, conhecimentos esses oriundos do seu próprio modo de organização de trabalho, de produção de espetáculo, mas também um conhecimento que é, como a Mina traz, imundo. O circense se forma, aprende não só dentro do próprio circo, mas nas várias relações, nos vários encontros e por meio da própria contemporaneidade do fazer circense. Então, eu, reforçando, não assumo diretamente um discurso de disputa, não entro nessa seara de fazer um debate político, filosófico, histórico, que seja, sociológico, mas eu não me privo de colocar o quanto que se disputava os conhecimentos sobre o corpo no período, né? Então, não sei se com essa resposta eu acho que, assim, ficou muito vago ainda, porque, assim, eu vou cumprimentar novamente, porque acho que a Lília, esqueci o sobrenome dela, deixa no artigo dela, a menina do circo, acho que você sabe o que ela discute essa questão sobre, assim, mas a industrialização passou a criticar a ginástica, os exercícios físicos para produção. Se você não fizesse exercícios físicos que produzissem, você não era utilizado, era criticado. Então, a partir disso, foi mudado o movimento. Então, o movimento que artistas faziam, que não era mais útil, não era mais produção. O que se tornava produção, na verdade, era o trabalho, era o que fazia empresas crescerem. Então, isso foi criado um conceito. Aí eu estou te perguntando, dentro desse lugar, onde está essa briga? Da onde saiu? Porque, assim, os pensadores da educação física, nessa época, queriam lutar pelo seu espaço. Hoje, a gente continua dentro dessa briga. Então, existe uma história que vem de anos, que a gente hoje estamos discutindo qual é o fazer do circo na educação física. Então, ainda temos essa briga. Então, Concordo, Everton. Acho sim, é pertinente. Acho que as disputas estão dadas em todos os períodos históricos e hoje a gente vive uma disputa que é outra, da do século XIX. Eu vou me ater um pouco ao século XIX, e vou ser bem breve, e vou me ater ao século XIX porque é principalmente o período que eu estou estudando, né? Acho que, para ser breve e tentar minimamente contemplar aí os seus anseios, eu acho que vale a gente sempre retomar a questão do que foram os tais movimentos ginásticos no final do século XVIII, na Suécia, na Alemanha, na França, em que todas essas sistematizações, esses métodos ginásticos, tinham como pressuposto básico de que o circense não tinha uma finalidade útil, né? Era apenas divertimento. E a pretensão, a perspectiva de corpo almejada por esses sistematizadores da ginástica era de um corpo utilitário, bem grosso modo, para a guerra e para a produção, né? Para o trabalho. Esse corpo precisava ser educado para essa finalidade. E o circo
não contemplava essa perspectiva utilitária. Ele era desprendido, invertido, de divertimento, desregrado, segundo a perspectiva desses sistematizadores, né? Então, a gente já tem quase que uma perspectiva embrionária dessa negação do circo, nessas sistematizações ginásticas por parte desses pensadores. Isso se consolida ao longo de todo o século XIX, né? E acho que o Amoros, Coronel Amoros, sistematizador da ginástica francesa, coloca isso muito claramente. Ele até concebia uma ginástica funambulesca, né? Ele considerava a existência de 4 ginásticas: uma civil, militar, médica e uma ginástica funambulesca. Ele não negava a existência, mas ele colocava muito claramente: meu método acaba quando começa o circo, ou seja, o circo para mim é descartável. Eu até reconheço que existe uma prática ginástica corporal no circo, mas ela, ele mesmo colocava, é desprovida de utilidade e afins. Estou dizendo isso tudo porque acho que vale acessar novamente esse pensamento da época, essa representação do corpo por meio das sistematizações ginásticas, dos vários pensadores, para jogar lenha na fogueira nesses anseios e questionamentos que você traz. Eu acho que é um caminho. Eu acho que eu consigo, para ser breve, contribuir dessa maneira com seus questionamentos. E aí eu indico desde o trabalho da Mina até os trabalhos da Carmen Lúcia Soares, do Vitor de Mello, Edivaldo Góes e assim por diante. Depois eu posso colocar no chat aqui as indicações. Beleza? Eu queria te fazer mais uma pergunta, porque assim, eu estou numa dúvida em relação assim, né, nem é uma dúvida, é que quando fala lá da questão eu também sou formada em educação física, né? Então, o método sueco, aquelas coisas, sabia tudo, por tarefas, por tudo, então fiz todo aquele histórico ali. Mas, assim, o circo, ele sempre foi esse lugar do nômade, do que passeia, do que vai, do que vem, do que cabe, do que atende a todos, do que encanta, do que às vezes até apavora. Mas será que existia, assim, talvez uma coisa... porque eu fiquei pensando assim, pô, mas isso é muito colonialismo, né? Então, assim, não vamos escolher o sueco ao invés do alemão, porque tem isso. Então, sempre com um sentido meio colonizador. Como que eu fico pensando assim, como que nós, talvez, brasileiros, não saímos desse lugar do colonizado? E como que isso existe no circo? Existe esse lugar do colonizado no circo? É porque me veio isso assim, eu falei, gente, mas o circo é tão aberto, será que existe um colonizado no circo? Não sei, não sei nem se a pergunta é essa, mas é porque me veio uma curiosidade, assim, sabe, sobre isso. Depois eu tenho mais umas dúvidas, a gente também está encerrando o tempo, né? Então eu queria fazer isso e dar uma arrematada. Maria Clara, super legal, uma questão bem polêmica, atual, né? Eu não conseguiria responder, assim, ainda mais de forma, né, objetiva, dentro do nosso tempo aqui. Mas eu acho que eu lançaria 2 perspectivas de olhar. Uma pensando o circo como produção de espetáculo, como produção artística, eu acho que seja mais difícil vê-lo como colonizado, mediante a intensa e permanente incorporação, diálogo, contemporaneidade do fazer. Eu acho que o circo, talvez seja até uma visão um tanto quanto poética, mas ele engloba e ele abarca todas as representações, práticas, inovações, criações humanas, dos mais diferentes países, do mundo, das culturas, como espetáculo, pensando o circo como espetáculo, né? Como produção artística. Então, eu acho que uma visão colonizada, eu acho que se afasta um pouco de uma perspectiva colonial, mas também não me fecho num conceito, né? Agora, por um outro ponto de vista, por uma outra perspectiva, por um outro viés, eu acho que se a gente pensa, se a gente olha para a produção, para uma educação do corpo no século XIX, né? Para a educação física no século XIX, e olha para o circo, e olha para as práticas ginásticas ditas institucionalizadas e racionais, a gente vê
fortemente uma tendência colonial, né? Pega-se de empréstimo as várias práticas ginásticas europeias, né? Seja quem pega de empréstimo os clubes ginásticos, os centros de cultura física, as escolas, e aí sim a gente tem um ideal de educação do corpo muito voltado para o europeu, né? Para o colonizador. No entanto, acho que isso pensando nas práticas ginásticas no Brasil oitocentista, o olhar está lá para a Europa, né? Pegando de empréstimo o que é produzido na Europa. No entanto, no circo, no século XIX, eram tão complexas as produções corporais dadas por meio dos vários números circenses, que eu acho que também, que aí se distancia também um pouco dessa ideia colonial, sabe? Os circenses, ao meu entender, faziam diversas práticas, realizavam diversas evoluções corporais que não tinham dono, eles não estavam muitas vezes voltados para uma ginástica francesa, não estavam, acho que nem estavam, talvez, voltadas para um método ginástico sueco, alemão, que seja. Eles estavam produzindo os seus espetáculos, a sua arte. E aí, produção artística corporal, essa que é milenar, né? Se perde no tempo os números circenses. Então, já não tem mais origem, apesar de que nada tem origem, né? É difícil pontuar isso. Então, eu olho por essas duas frentes. Eu penso esse colonial, acho que é possível olhar por essas duas frentes. Tanto num viés de espetáculo, como num viés de educação do corpo no século XIX, né? E lanço para quem quiser debater essa seara aí, porque ela é cabeluda. Posso falar uma coisa? É que essa pergunta é um grande desespero que o Daniel tenta enfrentar no doutorado dele, né? Porque na hora que esses circenses vão para as escolas, aí sim eles começam a ser colonizados e fazer o discurso, porque eu aprendi isso com o Daniel, né? Nessa pesquisa dele. Eu nem imaginava nada disso, né? Mas no fazer, é isso que o Dani fala, não tem dono. O corpo não tem dono. E o saber não tem dono. Quando o Dani fala dessa mistura, é mistura de uma peça chamada A Flauta Mágica, terminando com um grande lundu de uma corporação que vai ser depois a escola de samba. Então, assim, é um corpo, e aí, ao mesmo tempo, é a flauta mágica, terminando com esse lundu, com esse grupo que que vai ser escola de samba, esqueci, os fenicianos, que depois vai ser escola de samba. E com eles todos fazendo ginástica, saltando, homens e mulheres. Então, assim, mas na hora deles disputarem o discurso na escola, na instituição dita formal, aí eles se misturam. E esse é o momento mais difícil, né, Dani? O mais vespero de discutir, porque não dá para negar que eles assumem um discurso europeu, porque era moda europeu, né? Francês, ou alemão, sueco, para se garantir assim, nós sabemos o que é isso e vamos disputar isso. Mas na hora que você tem várias fontes falando do Casale ou do Olimesh nos seus fazeres nas escolas, é um corpo sem dono. Sem dono não quer dizer ruim, né? Sem dono, assim, tem muitos donos, tem muitas práticas. Só queria colocar isso porque foi um aprendizado meu da pesquisa do Nani, né? Perfeito, Mina. Foi o que eu disse no começo, Maria Clara. Lembra que eu falei que é importante que seja aberta essa minha apresentação para os comentários, porque a Mina sempre vem complementando e todo mundo sempre complementa e ajuda muito. Eu estava quase... Foi você. Mas assim, o Casale, o Vicente Casale é um exemplo bem claro, porque quando ele propõe um programa de ginástica no Colégio Pedro II, ele pede uma aprovação
uma aprovação oficial, e ele assume, nessa carta, nessa solicitação, ele assume, assim, nós queremos formar os jovens para a nação, dentro de uma perspectiva racional, higienista. Essa é a intenção do meu método. Ele assume o discurso clássico dessa ginástica, que é europeizada e afins. No entanto, na prática, é um circense que tem o seu corpo circense e está dando aula de trapézio e fazendo apresentação pública com as crianças. Pronto, então ele está fazendo circo no final das contas, no fringir dos ovos ali. Então eles estão muito atentos ao discurso da ginástica, portanto, mas na prática as coisas se misturam muito. E o próprio Limecha, né, o tratado, ele fala de circo do começo ao fim, mostra os números, descreve os números e tudo mais. No final ele fala assim, mas eu indico também a ginástica sueca. Mas veja bem, o Eugênio Sandon é um cara importante e o Enéas Campelo também. Aí você veja, pô, mas eles são tudo artistas circenses, então é uma tremenda numa mistura. O que fica é que os circenses não desconheciam de fato o discurso da ginástica. Pelo contrário, eles conheciam muito bem e se apropriavam das diferentes formas, né? Disputavam com eles de diferentes formas, né? E a ponto que acho que eles ficam quase que descolonizados, não sei. Enfim, é um debate bem, bem interessante. Uma coisa que eu acho fantástica, né, que é essa coisa do circense, que é isso, né? O circense, ele chega e faz praça. Então, ele chega ali, ele está fazendo uma praça no lugar de conhecimento. Ok, o corpo está aí, é um corpo, ele sabe o discurso, ele sabe onde ele articular, ele sempre vai ser uma pessoa que vai saber falar com o prefeito, vai saber falar com todas as pessoas, ele de todas as, né, é aquilo, o circense sempre foi contemporâneo, né, Hermínio? Isso eu aprendi demais com você. Então, assim, ele está no tempo presente dele o tempo inteiro, então ele é muito esperto. Ele, além de tudo, ele é um grande comerciante, não é isso? Ele está ali apresentando um produto, o espetáculo dele é artístico, mas ele é um grande produtor, ele tem um produto artístico a apresentar ali. Então, isso eu acho fantástico, assim, da sapiência dele, o grande negociador que um circense é, né? Porque um circense, para ele ser, passar por esse tanto de lugares, viajar o tanto que viaja, percorrer mundo, ele é um grande negociador, ele literalmente rompe fronteiras, né? E aí, só porque assim, a Carol quer pontuar uma coisa rapidinho. Então, só antes da gente finalizar, duas coisinhas, e aí termina com você, tá, Carol? Uma a gente já tem a programação para os próximos, a gente vai passar para vocês aí pelo e-mail. Eu acho que, assim, em relação à sua resposta sobre o pesquisador, e que eu acho que isso aqui é um grupo de estudos, então eu acho que para a gente é muito importante a gente saber o seguinte: se nós temos uma pergunta que nos acompanha em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que ser o pesquisador, porque a gente não vai encontrar essa resposta no outro, sabe? Então é o seguinte, se essa pergunta é minha, eu vou lá, é a hora de eu pegar e falar assim, gente, ninguém conseguiu me responder, agora eu vou então enfiar a cara aqui e já vi o método que você pesquisa, o método que você pesquisa, quem sabe eu encontro o meu método para trazer uma pergunta que ela é minha, porque às vezes a gente tem uma pergunta, quer que o outro responda, e na verdade quem vai responder essa pergunta sou eu. Então eu acho que quando você me faz esse percurso seu de pesquisador, me traz esse alento também e ao mesmo tempo uma angústia, que poxa, essa pergunta é minha, eu vou ter que batalhar, saber me perguntar, porque eu acho que é uma grande questão saber se perguntar, né? Então saber qual é a pergunta que eu faço e qual o caminho que eu vou conseguir. E se eu vou pesquisar sozinho, porque eu acho que o grande barato da pesquisa é a gente encontrar parceria, né? Então, também, às vezes, o jeito que eu me coloco, o jeito que eu vou falar com o outro, eu consigo e falo assim, não, essa aqui não é uma pessoa que eu vou entrar nesse diálogo, essa aqui é uma pessoa que eu vou entrar nesse diálogo. Então, assim, eu achei muito importante você falar do seu percurso para trazer esse alento e, ao mesmo tempo, essa angústia de que se a pergunta é minha, está na hora de eu responder, né? Em vez de, já que eu não acho ela em lugar, né? Na boca dos outros, está na hora de eu tentar trazer ela para a minha boca e responder essa pergunta que tanto me aflige, né? Então, eu achei isso muito legal. E, não, acho que é isso mesmo. E aí, vai lá, Carol.
Então, eu não sei se eu tenho muita propriedade para falar assim, mas algo que eu pensei sobre isso se existe o colonizado no circo e tal, é que, tipo, a nossa sociedade, eu entendo assim, né? Nossa sociedade é colonialista, então, mesmo quando a gente tenta escapar do que seja, sabe? Querendo ou não, mesmo que a gente seja, de certa forma, vítima desse funcionamento, a gente reproduz ele, por exemplo. Machismo, não tem como uma mulher ser machista, mas muitas vão reproduzir, porque está na sociedade, é repassado, assim. Então, eu acho que é uma discussão que dá para render muito, assim, mas eu acho que é um ponto importante de ser olhado, que por mais que a gente queira escapar desse funcionamento mesmo, assim, a gente ainda vai acabar fazendo parte dele, de alguma forma. Então, assim, para a gente encaminhar para o encerramento, né, gente, que já deu 5 horas, agradecer imensamente, lembrar que o grupo só tem sentido se as pessoas participam dele, se tem interesse. E aí, Hermínio, eu queria te chamar um pouquinho para você falar um pouquinho se a gente pode, aquela ideia de chamar a Fátima, porque a gente está confirmado, né? Eu não respondi para você? Tá, então, assim, só para a gente ver que, assim, que é dentro daquele sistema que a gente propôs, que, né, em vez de falar assim da diversidade ou sexual ou das questões étnico-raciais, talvez a questão nossa senhora, gente, esse nome é difícil, né? Interseccionalidade, né? Isso, gente, falei certo? Né? Que é isso, que aí... Não sei, eu sempre travo também. Então... entra tudo. Então, essa é a ideia, né? Eu conversando com a Hermínia, ela sugeriu esse nome, achei fantástico, que é uma pessoa que vem falar, não é do circo, vem falar do tema. E depois a gente, nos nossos temas circenses, a gente tenta também fazer essas ligações aí. Então, a gente já tem uma programação aí, depois que vem o Circo Social, que aí a Luana que está organizando essa parte, depois tem a Rede Circo do Mundo, e aí a gente está trazendo aí umas costuras, eu também vou ter coragem de falar, então aí depois a gente vai apresentar aqui, tá bom? Peraí, o doutorado, é isso? Você vai apresentar seu doutorado? Meu doutorado? Comigo aí, Hermínia, porque não é que ela talvez não, já está dentro do cronograma, tem data e o tema, entendeu? O negócio está certo já. 19 de outubro eu apresento. Maria Clara, a Fátima, a Fafá vai ser quando? De setembro? Peraí, confundir a Fátima com a Fafá. Não, a Fátima, é a Fafá que vai falar sobre não sei o quê. Então. Dia 14. Dia 14, tá. Dia 14. E a Fatinha dia 5 de outubro. Tá bom. Tá? E aí a gente passa para vocês, a gente só reconfirma, para a gente já poder lá pôr lá na planilha bonitinha e a gente fecha tudo. E no dia 7, gente, 7 de dezembro, é o último encontro deste ano, né? Para a gente finalizar o ano civil, que o ano letivo na UFMG ele continua até março. Então, para a gente fechar o ano civil, eu estava pensando numa proposição de que, como somos estudiosos circenses e se tem também artistas circenses, a gente fazer uma apresentação que seja também uma comemoração, um café, um sarau, e que tenha poesia, que tenha malabares, e que tenha acrobacia, que tenha passeio pelo quintal, e que a gente possa, tá? Se puder, né? Se couber. E porque também teria um convidado, mas aí a gente vê se a gente faz uma... Eu sei que festinha na segunda-feira é uma coisa assim, né? Imagina uma festa na segunda, em pleno 5 horas da tarde. Demais. Diga. Podemos encerrar, gente? O tempo deu. Podemos? Muito obrigada, a gente se comunica no e-mail. Daniel, quero te agradecer imensamente a sua contribuição, tá? Quem mais quer abrir o microfone, quer falar? Muita oportunidade, gente. Obrigadão. Bom demais estar com vocês nessa partilha e aprendendo bastante. Valeu, galera. Obrigadão.